Deixa eu seguir aqui, bater papo com os senhores, falar de duas coisinhas. Dois tópicos que eu pretendo finalizar para que a gente possa concluir a teoria geral dos recursos e já começar os recursos em espécie no próximo encontro. O primeiro tópico que eu quero tratar é sobre a natureza da decisão de inadmissibilidade. Inadmissibilidade. Nós estávamos vendo que os recursos passam por um duplo juízo no tribunal. Ele só avança ao juízo de mérito se ele passar de modo satisfatório pelo juízo de admissibilidade. Então acaba que o juízo de admissibilidade ele tem uma natureza preliminar, né? Ele é uma questão, a admissibilidade é uma questão preliminar ao mérito. Se houver algum vício quanto à admissibilidade dos recursos que sejam intransponível, que você não consiga resolver pelo 932 parágrafo único, dando prazo de 5 dias para a resolução, ou mesmo que se dê prazo de 5 dias para a resolução, não se sane o vício, a consequência é mesmo a inadmissibilidade do recurso e com isso não se julga o mérito. Então, a natureza da análise das questões, da análise dos requisitos de admissibilidade ou pressupostos de admissibilidade dos recursos é de questão preliminar. E aí, analisando-se os requisitos de admissibilidade, estando tudo ok, como eu disse, passa para a análise do mérito do recurso, onde vai julgar se dá provimento ou não ao recurso, se reforma ou se mantém, se invalida ou não, se esclarece ou se integra a decisão impugnada. Não é dessa decisão que eu quero tratar, não é da decisão de admissibilidade, porque a decisão de admissibilidade toca o barco. Eu quero tratar aqui com os senhores a decisão de inadmissibilidade. Porque a decisão de inadmissibilidade, ela tem inegável natureza declaratória. A decisão de inadmissibilidade tem natureza declaratória. Declaratória a respeito da inobservância dos requisitos. E aí qual é a curiosidade? É importante tratar disso aqui. As decisões declaratórias, em geral, elas produzem efeitos ex tunc. Ou seja, em geral, se retroage desde a origem. É próprio das decisões de natureza declaratória a retroação. Só que nesse caso aqui, se nós fôssemos trabalhar com uma retroação, o que ia acabar acontecendo é que ia retroagir até o momento da interposição do recurso. O recurso que a decisão de inadmissibilidade, ela pode vir meses depois da interposição do recurso. E aí o que a gente estuda aqui? Essa decisão de inadmissibilidade, isso gera então, significa que vai retroagir e nada aconteceu, vamos fingir que nada aconteceu desde o momento da interposição do recurso para frente, porque sendo a decisão de inadmissibilidade de natureza declaratória e sendo natural, sendo próprio das decisões de natureza declaratória o efeito ex tunc, era essa a conclusão que nós deveríamos adotar. Só que aqui prevalece o entendimento, é unânime o entendimento de que essa é uma decisão declaratória sui generis, em que pese a carga declaratória do descumprimento ou da inobservância dos requisitos. O que se declara é a inobservância dos requisitos de admissibilidade. Os efeitos dessa decisão são ex nunc, ou seja, não retroagem. Somente se produz efeitos da decisão de inadmissibilidade para frente. Então não se afasta, portanto, os efeitos que aquela decisão já produziu até então. Não se afasta, portanto, a decisão, os efeitos que porventura já tenham se manifestado naquele processo até então. Naturalmente, por uma questão de boa-fé, de segurança jurídica, nós temos uma inversão da lógica aqui. Agora, eu já mencionei isso com os senhores antes. Isso não se dá em todos os processos. Nós, quando vimos aqui os efeitos, por exemplo, efeito obstativo. Quando você interpõe um recurso, 6 meses depois o tribunal reconhece a inadmissibilidade do recurso.
Então o efeito obstativo, em tese, não ocorreu 6 meses antes. Você deveria retroagir pela natureza da decisão declaratória. O que você vai considerar? Que você vai ser da decisão de inadmissibilidade para frente. Porque senão não faria sentido. Só que em 2 casos, que eu já mencionei para vocês, nós temos 2 situações que excepcionam essa lógica. Nós temos 2 situações que retomam a regra geral. E qual é a regra geral? Sendo uma decisão de natureza declaratória, os efeitos sejam ex tunc. Ou seja, sendo uma decisão de natureza declaratória que se retroaja ao momento da interposição do recurso. E quais são esses 2 casos? Recurso intempestivo e o recurso manifestamente descabido. Esse é um entendimento consolidado na jurisprudência do STF e no STJ. Quais são os entendimentos consolidados no STF e no STJ? Em primeiro lugar, a decisão de inadmissibilidade tem natureza declaratória. Mas é uma decisão de natureza declaratória sui generis, excepcional. Por quê? Porque em que pese o caráter declaratório, não retroage. Tem efeitos ex nunc, não retroage. E, em regra, a decisão declaratória retroage. Essa é excepcional, não retroage. Só que em 2 casos, mesmo a decisão de inadmissibilidade vai retroagir. Aí vai ser uma exceção da exceção que vai voltar à regra. E quais são esses 2 casos? O recurso intempestivo e o recurso manifestamente descabido. Ok? Então isso era um ponto importante que nós tínhamos que falar sobre a decisão de inadmissibilidade. Deixa eu ver quanto tempo eu tenho.